Oi, tudo bem? Sou o professor Zezinho Martins. É a nossa 13ª aula para a terceira série do ensino médio, sobre a disciplina de Educação Física, e nós vamos falar hoje sobre a Educação Física e a interdisciplinaridade. Tá? Primeiro a gente tem que entender o que significa essa palavra, interdisciplinaridade. A Educação Física atualmente é considerada parte integrante do currículo escolar e não se restringe apenas ao desenvolvimento físico do indivíduo. Hoje a Educação Física ela não tem o devido reconhecimento porque associa-se apenas às práticas físicas, não associa a questão teórica. Então a Educação Física está no momento de reconhecimento para reconquistar o teu espaço enquanto conteúdo obrigatório. Por que a Educação Física faz parte de conteúdo obrigatório no currículo escolar do ensino básico? Então, esse é o momento, Então, a interdisciplinaridade significa você trabalhar a educação física contextualizada com as outras disciplinas. Não a educação física pela educação física, não a bola pela bola, não o físico pelo físico. O que a educação física pode contribuir e fazer em parcerias, com as outras disciplinas. Então, a gente vive numa época que é marcada pelos avanços tecnológicos, os quais refletem significativamente na escola, exigindo criatividade e inovação no trabalho pedagógico. Com a educação física, isso não pode e não é para ser diferente. Então, ao longo dessa aula de hoje, a gente vai falar qual é a relação da educação física com as outras disciplinas que vocês estudam todos os dias, e qual é a importância dela nesse contexto, para a gente entender que a educação física não é só prática, não é só desenvolvimento motor, não é só exercício físico, não é só jogar bola, tem muito mais por trás disso para a gente saber de fato qual é a importância da educação física. A educação física é interdisciplinaridade. A educação física passa por constantes questionamentos relacionados ao seu real valor no ambiente escolar. Houve momentos que acreditavam que a educação física podia ser excluída do currículo obrigatório. E houve alguns diversos questionamentos, apresentaram resultados da importância dela. Então, a desvalorização dessa disciplina atualmente, dentro do ambiente escolar, surge a partir do momento que seus conteúdos não são considerados na hierarquia dos saberes escolares, como relevantes, fazendo que ela seja vista apenas como um momento de recreação e treinamento esportivo. Partindo principalmente do ambiente escolar. As pessoas não acreditam, não têm como prioridade. Os pais não motivam seus filhos a fazer educação física porque acreditam que é só a parte física. E a interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do processo de ensino-aprendizagem, uma mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento e em busca do ser como pessoa integral, além de garantir a construção de um conhecimento global, rompendo com os limites da disciplina. Associando ela, fazendo trabalhos, desenvolvendo projetos, como a gente vai falar ao longo dessa aula, que é possível trabalhar a educação física contextualizada com as outras disciplinas. Quando a gente fala de biologia, qual é a relação da educação física e a biologia? Tudo. O objeto de estudo da educação física é o corpo humano em movimento. Um dos objetos de estudo da biologia é o corpo humano. Considerando que a biologia estuda o funcionamento do corpo em nível tecidual e celular, a educação física não é diferente. Então, existe uma grande relação entre elas, pois é necessário o conhecimento de como o corpo é estruturado e como funciona para o desenvolvimento geral do praticante de qualquer exercício físico, ou seja, conhecimento dos processos biológicos do corpo humano. Para vocês analisarem, um professor de educação física, para ele passar um exercício, para ele prescrever um exercício, ele tem que saber que articulação está envolvida, que músculo está envolvido, que tipo de contração vai envolver, que tipo de gasto energético vai envolver, e tudo isso precisa de conhecimento da área da biologia. E é importante aquele que pratica ter esse conhecimento. Por isso que é extremamente importante ter isso dentro da grade da educação física, dentro da grade do currículo básico. Então, conteúdos comuns, anatomia humana, que é como o corpo é estruturado, onde fica cada osso, onde fica cada músculo, qual é o nome de cada célula, então isso é anatomia. Fisiologia humana, nós já falamos isso nas aulas anteriores. Como esse corpo funciona, como essa máquina humana funciona, por que o coração bate, por que os estímulos caminham. Fisiologia. Bioenergética, que foi tema de uma aula nossa. Como funciona o sistema de energia do meu corpo? Que tipo de energia é para o meu cérebro funcionar? Quais são as fontes energéticas? O transporte celular, como é feito esse transporte celular? Que tipo de transporte são executados? E diversas outras relações que tem entre a educação física e a biologia.
Então, vamos lá. Para sabermos quais respostas fisiológicas o corpo dá durante o exercício físico, é necessário conhecimentos do corpo, como nós falamos. Por que o coração bate mais rápido quando estamos nos exercitando? É uma resposta fisiológica. Quem estuda isso? Educação física. Biologia também trabalha isso. Como o meu corpo produz energia? Qual é a energia utilizada pelo meu corpo como fonte energética? Por que o sedentarismo pode causar doenças como diabetes mellitus tipo 2? Por que fico ofegante durante o exercício? Por que sinto dores no dia seguinte? Por que não consigo pegar na ponta do pé? Então são diversas relações que a educação física pode trabalhar em parceria com a biologia, com as ciências biológicas, né? Para a gente, mais uma vez, analisar e entender que a educação física é muito mais que prática, é muito mais do que jogar bola, é muito mais do que exercitar, do que estética, do que emagrecimento. Tem um conhecimento muito grande, né? Qual é a relação da educação física com as ciências exatas, né? Qual é a relação que eu vou achar que tem entre educação física e matemática? Física, né? As ciências exatas são aquelas que englobam um conjunto de várias áreas do conhecimento, sendo algumas a matemática, a computação, a estatística, a física, a química, a engenharia, a aeronáutica, assim como também partes da biologia, psicologia e economia. Geralmente, essas ciências estão bastante ligadas a cálculos e números, que estão presentes em quase todas essas áreas de atuação. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um movimento muito forte hoje dentro da prática de exercício físico, chamado o movimento do CrossFit, que dentro do CrossFit tem uma área chamada LPO, que é levantamento de peso olímpico, que a gente vê as pessoas levantando aqueles pesos enormes. E o que proporciona essa capacidade de levantar grandes cargas, às vezes até o seu peso e meio, está relacionado a quê? A estudos de biomecânica e conhecimentos de cálculo. E precisa de conhecimentos de física. Tem um movimento que a gente chama de clean, que eu vou dar um exemplo, né? Que você pega uma carga grande no chão e coloca ela na altura do peito. Segundo a física, quanto mais longe do eixo um peso estiver, maior vai ser a força exercida. E isso é utilizado dentro para esse movimento. Então, se eu consigo puxar a barra próximo do meu corpo, ela é muito mais leve do que eu puxar longe. Então, como é que eu cheguei a essa conclusão? Associando o conhecimento que tem de educação física, os conhecimentos de atividade física, conhecimentos da física. Então, assim, tudo está correlacionado. E é importante eu saber correlacionar isso aí, tá? Então, aqui eu trouxe alguns cálculos que a gente faz em parte da nossa rotina, né? Como a educação física e os conhecimentos estatísticos, cálculos básicos, fazem parte da rotina da minha aula na educação física na escola. Por exemplo, eu quero desenvolver um projeto para saber qual é o IMC da minha população. Então, eu vou ter cálculos de divisão e multiplicação. Então, isso é o quê? Matemática. Posso fazer isso em parceria com o professor de matemática. Eu preciso calcular quanto é que está a minha frequência cardíaca máxima de trabalho, ou seja, a quanto o meu coração pode bater no máximo para mim não começar a gerar danos ou colocar em risco a minha vida. Eu tenho que também ter um cálculo, né? Eu tenho outra forma de calcular. Eu tenho o Carbonet e tenho o Tanaka, que são duas técnicas de realizar esse cálculo para calcular a frequência cardíaca máxima. Aí eu tenho calcular a zona de treinamento com frequência cardíaca, construção de gráficos e tabelas para apresentar os resultados que eu tabulei, né? Tabular os dados, a análise dos dados, são todos cálculos matemáticos. Então, tem diretamente relacionado com as ciências exatas. O que eu aprendo em matemática, o que eu aprendo em física, o que eu aprendo em química, eu consigo aplicar dentro da educação física. Tá? Isso é a importância da interdisciplinaridade dentro da escola. Eu trouxe aqui alguns cálculos, né? A gente tem aqui do nosso lado esquerdo, e foi um estudo que foi feito para calcular a percentual de zona de treinamento, né? Então vocês vão ver que aí tem uma tabela. Uma tabela eu aprendo em matemática. Para demonstrar o resultado dessa tabela, eu apresento num gráfico. Um gráfico é matemático. Com conteúdos de quê? A partir de que dados eu consegui elaborar essa tabela e esse gráfico? Conteúdos extraídos da educação física. Tá? Então é extremamente importante a gente entender que as ciências hoje, não as ciências exatas, não as linguagens de códigos, né? Não as humanas,
elas caminham de uma forma que tem um conhecimento em comum. Então a gente não pode menosprezar e não deixar de lado uma disciplina tão importante como a educação física. É importante reconhecer ela dentro do contexto escolar. Tá? E qual a relação da educação física e a língua portuguesa? A língua portuguesa, como as outras, tem uma relação no nosso dia a dia, né? Então, a educação física propõe o ensino da linguagem corporal, privilegia a compreensão e a utilização de formas de expressão, com gestos, movimentos, seus significados, suas técnicas e táticas, em que os alunos sejam capazes de ler, compreender uma dança, um jogo ou um esporte, percebendo e interpretando o que se passa e interferindo nele de forma eficiente e estratégica. Nas aulas de educação física são utilizados recursos comuns para as disciplinas. Então você tem que desenvolver no aluno essa capacidade de analisar e construir, né? Você pega a questão da expressão. Tudo isso está associado da comunicação. Tudo isso está associado nessa relação que a educação física tem com a língua portuguesa, na forma de falar, na forma de você se expressar nas suas aulas. Então você viu uma dança, como é que essa dança é executada? A parte prática é a educação física. Qual é a interferência dela no contexto cultural? Pode estar relacionado com a educação física e pode estar relacionado com a língua portuguesa. Nós trabalhamos muitos projetos em relação à Copa do Mundo, a esportes olímpicos, então tudo isso tem que estar relacionando a educação física com a língua portuguesa, e não só elas, como as demais disciplinas. E as ciências humanas, né? Então, a educação física deve ser considerada como um fenômeno sociocultural. Pensar a educação física a partir desse referencial traz necessariamente a discussão do conceito de cultura, para uma área em que isso era até pouco tempo inexistente. A educação física é muito mais que apenas conhecimento do corpo e práticas esportivas. Nas aulas de educação física são trabalhados conteúdos de história, sociologia, filosofia, reafirmando a ideia da interdisciplinaridade, da disciplina e da sua importância no currículo escolar. A gente trabalha a história da educação física, trabalha a história dos esportes, a gente discute conteúdos relacionados à sociologia, quando a gente está falando alguns temas que referente a isso, trabalha a questão da geografia para conhecer as questões climáticas, como devo praticar, ou seja, mais uma vez reafirmando a importância da educação física no contexto dos conteúdos do currículo básico. Então, um exemplo do que pode ser interdisciplinaridade. Quais as disciplinas poderão participar do projeto? Estou elaborando um projeto, né? Então, quais disciplinas eu vou poder inserir? Como poderão contribuir cada uma? No projeto eu vou definir. Aqui é um exemplo. Um professor de educação física desenvolve em sua disciplina um projeto para avaliação dos níveis de sedentarismo da comunidade escolar do seu colégio. Nesse projeto, como produto final, os alunos deverão apresentar uma breve descrição com informações históricas, demográficas, climáticas da sua região, além da aplicação de questionário do IPAC, que é um questionário utilizado para avaliar nível de atividade física, que avaliará os níveis de atividade física da comunidade escolar. A apresentação ocorrerá a partir de um relatório com todas as informações coletadas, com a utilização de gráficos, tabelas e recursos audiovisuais. Todas essas disciplinas que nós falamos anteriormente, elas foram contempladas no projeto. Para a gente retratar que é possível, sim, a educação física conquistar o devido respeito dentro do ambiente escolar e o respeito pela comunidade escolar, professores, diretores, gestores, alunos e pais. Qual é a conclusão? A conclusão é que a educação física tem a tarefa de levar até as outras disciplinas as suas contribuições para a sua integração e principalmente o seu reconhecimento. Ela também está diretamente relacionada com todas as demais áreas e disciplinas, podendo em suas aulas trabalhar de forma interdisciplinar. Trouxe uma atividade, né? O professor José está trabalhando no tema saúde e atividade física. Combinou com os estudantes que farão entrevistas para buscar informações sobre o assunto com os colegas de outras turmas. Para isso, conversou com o professor de língua portuguesa a fim de elaborar um roteiro de perguntas. A professora de matemática ajudou com os dados e a tabulação e a elaboração dos gráficos. E o professor de ciências com o funcionamento do corpo e as relações entre alimentos e gastos energéticos. Assinale a alternativa que, de acordo com Darida e Rangel, em educação física na escola, implicações para a prática pedagógica, corresponde a esse tipo de projeto. É o que nós falamos o tempo inteiro. A resposta é um projeto interdisciplinar. Mais uma vez, a educação física compreendida no seu contexto geral. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, não esquecendo que essas aulas, junto com outras, estão disponíveis na plataforma Eduque, e até a próxima.